Sejam todos bem-vindos a esta casa de Paulo e Estevão, em que nós temos a oportunidade de, nessa noite e nas noites de sexta-feira, ouvirmos sobre a doutrina espírita, sobre temas que nos inquietam a alma. Cada expositor tem um viés para apresentar a doutrina espírita, alguns mais próximos do aspecto religioso, outros muito mais próximos do aspecto filosófico, outros ainda do aspecto científico. São esses os três aspectos que a doutrina espírita tem, graças às palavras de Emmanuel. Allan Kardec, ele vai ser um pouco mais rigoroso, restrito, vamos dizer, porque ele conceitua a doutrina espírita como sendo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Encontramos esse conceito de Kardec no livro O que é o Espiritismo. Mas não poderíamos dizer que Emmanuel estaria errado na sua conceituação. Porquanto o aspecto religioso da doutrina espírita, ele tem o conceito da filosofia e não o conceito da teologia. Então, de alguma forma, retorna ao que Kardec pontuou. Então, nós vamos conversar sobre a Terra, inicialmente, e aí vou pedir permissão para vocês para a gente começar pelo aspecto científico. Aí alguém diz assim, vixe, eu não gosto de ciência, mas não sai agora não, que a gente chega já no outro. Ok? Alguns dos meus irmãos já pararam ou já se encontraram perguntando o que é a Terra? Já pode balançar a cabeça. Sim? O que é a Terra? Pera, é um planeta. E aí eu vou tomar a liberdade de falar sobre a Terra. A Terra é um planetinha que orbita ao redor de uma estrelinha. Uma estrelinha, o Sol, uma estrela de quinta grandeza. Então é uma estrelinha. E só tem... Eu ainda sou da geração, o pessoal mais novo não vai lembrar disso, mas eu sou da geração que Plutão era planeta. Aí Plutão entrou numa época que ele não sabia o que ele queria da vida, se ele ia ser planeta ou se não era, né? Ficou meio coisado, ficou revoltado, não quero ser só uma estrutura, tal. Bom, independente de uma estrelinha que orbita ao redor dessa estrelinha 9 planetinhas, ok? Então nós temos o Sol, uma estrela de quinta grandeza, nós temos 9 planetas ao redor do Sol, entre eles a Terra. Já temos uma ideia de onde a Terra está? Não. Não mesmo. Esta estrelinha, o Solzinho, quantas outras estrelinhas tem na nossa Via Láctea? Quantos mais? Adoro. De 100 a 400 bilhões de estrelas. Até agora. Apreensíveis, visíveis pela ciência da Terra. O nosso olhinho alcança? Não. Então a ciência faz o quê? Toma do olho e estende o alcance do olho. Então as lentes da ciência já conseguiram. E o que eu acho legal é essa margem de erro. De 100 a 400 bilhões. Não é legal assim? Uma coisa bem pertinho, né? Tipo assim, né? Faz muita diferença não, meu povo. Se são 400, 101 bilhões não faz diferença. Beleza. E quantas galáxias tem no universo? Bora? Inteligência artificial, para que te quero? Não é? Todo mundo preparado? Sim? Mesmo? Vai ninguém sair correndo? Nem volitando? Ainda não.
E essa margem de erro é um bocadinho maior, mas coisa pouca. Alguns zerinhos. Entre 100 bilhões e 2 trilhões de galáxias. Dá pra gente ter uma ideia onde está a Terra? Tipo assim, a partir de agora, nem te preocupa mais com os teus boletos. Fique tranquilo, vai dar certo. E por que essa pergunta? Será mesmo que nós ainda vamos nos demorar acreditando que a Terra é o único planeta habitado em todo o universo? Questões como, de onde nós vimos? Para onde vamos? O que é que nós estamos fazendo aqui? Aqui aonde? Aqui no Paulo Estevão? Aqui nesta vida? Aqui nesta existência? Aqui neste planeta? Tem um bocado de coisa ainda para estudar, não tem? E aí tivemos a oportunidade de, em conhecendo da doutrina espírita, recebermos a bênção de um óculos. Porque a doutrina espírita é para a gente essa lente que nos permite ver o mundo espiritual. Primitivo. Responde, então, uma pergunta que eu fiz. De onde nós vimos? De lá, do mundo espiritual. O grande problema, que talvez ainda nos inquiete, é porque nós temos necessidade de entender desse mundo espiritual com base conceitual no mundo material. Então eu perguntaria logo, onde fica esse mundo espiritual? Dá para olhar no Google Maps? Dá para eu localizar a distância daqui para lá? Não mesmo. Então, ao crivo da ciência mais ortodoxa, esse lá não existe. Mas então, inúmeras das questões que inquietam a humanidade até hoje continuariam sem resposta. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? E qual é a lógica desta existência? E por que uma existência tão mais longeva para uns e outras tão curtas? E por que tanto crédito e débito, tanto mérito e demérito, tanta beleza e tanta fealdade, tanta bondade e tanta maldade, tanta luz, tanta treva, tanta riqueza, tanta pobreza, tanta grandeza, tanta miséria? E aí ainda o que mais inquieta a gente. Dê uma olhadinha na natureza. Coloquem na tela mental de vocês o animal que vocês acham mais bonito. Colocaram? Quem fez? Um cavalo? Um elefante? Um leão? Um gato? Um cachorro? Um tigre? Uma águia? Espetáculo. Dos tigres, quantas são as espécies? Um puma? Uma onça? E aí vai. Estão falando dos grandes, né? Dos pequenininhos. E daqueles que a gente não vê. E qual é o objetivo de vida dessas criaturas que a gente não vê? E por que eles existem? Perturbar a vida da gente. Olha que coisa. Pense que a criatura foi criada para perturbar a nossa vida, né? Hoje eu estava num condomínio, passei a mão no chão, na frente do pessoal da limpeza, e quando eu mostrei uma casa de aranha, veio uma aranha na mão. Linda. Aquela com a bunda bem grandona assim. Eu fiquei olhando, nossa senhora. E o pessoal olhando para mim. E eu disse, nossa, o pessoal deve estar pensando que a pera é doida. Eu olhando, olha que coisa, espetáculo, e a aranha andando. Vai, eu não bata não, peraí, só um minutinho, vai que ela me ferrou. Deixa a bichinha. Qual o objetivo daquela criatura? Fazer aquela teia de aranha para juntar a sujeira no condomínio que eu administro? Olha a pessoa pensando ali quais são os seus bichinhos. Faz parte de um todo. Mas e ainda assim, qual o objetivo desse todo? E quem criou esse todo? Para equilibrar. Com que objetivo? Tem objetivo para quê? Só equilibrar para quê?
Para o bem de todos, mas a gente nasce, cresce e morre. Bem de quê? E tem criatura que não nasce. E bem de quê? E tem criatura que nasce e ela não está nem preocupada com o bem. Ela vai lá e mata a aranha. Muito bem. A doutrina espírita nos apresenta algumas respostas. Aí vocês vão sair inquietos, né? Dizer assim, meu Deus, não venham mais assistir as palestras da tia Pera, que eu saio mais coisado ainda. Kardec, curioso sobre isso e mais um monte de outras coisas, ainda embasado num aspecto religioso da época, ele vai perguntar sobre a criação. Por que não? E, investigando sobre isso, doutrina espírita é deísta, acredita sim em um Deus. E que Deus é esse? A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Antes mesmo do que para nós teria sido o começo, o Big Bang, ele já era. Ora, tivemos a oportunidade de conhecer aqui na Terra uma criatura parecida com a gente. Cabeça, tronco, ombros, braços, pernas, bucho, né não? Quengo, pescoço, titela. Eu acredito, inclusive, que ele era cearense. Porque assim, o cearense é espalhado pelo mundo inteiro, né? Então devia ter o joelho, né? Aquele modelo assim, arredondado, né? Pezão, canelão, cabeção, para poder aguentar andar 150 quilômetros brincando. E aquela história que ele partia o pão, era o pão de milho, né? Lógico. O nosso cuscuzinho, querido coração. Ele é absolutamente incontestável que é diferente de todos nós. Veio, então, mostrar para a gente, e ele usa disso, antes mesmo que Salomão existisse, eu sou. A doutrina espírita vai nos apresentar este eu sou como governador espiritual da Terra, fica fácil falar dele assim, mas pelo aspecto científico nós vamos encontrar Jesus como o Deus da criação, da Terra. É ele que molda o fluido cósmico universal e cria a Terra. Bora ter uma ideia de como é isso? Bora? Todo mundo já brincou de massinha de modelar? Levanta a mãozinha quem já brincou de massinha de modelar. Olha aí. Aí tem uns que brincaram que não querem dizer, tem uns que estão com vontade de brincar agora. Massinha de modelar, mal comparando, é o fluido cósmico universal. Você pega a massinha de modelar e você mexe, e daqui a pouco você vai pinçando os pedacinhos e vai moldando o que você quer, não é? Mas quando você vai moldar o que você quer, onde é que está a ideia do que você vai moldar? Na mente. Quem era que falava sobre o mundo das ideias e o mundo sensível? Platão já falava sobre o mundo das ideias. Tudo que existe no mundo material só existe porque inicialmente estava no mundo das ideias. Jesus, então, tira da sua mente de espírito puro o ideal que é a Terra. Molda a Terra. João vai falar dele. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Mas é o mesmo Deus? Não. É o Deus que construiu a terra. A gente precisava entender que o Deus que construiu a terra seria um Deus. O próprio Cristo aqui presente não fala de Deus como Deus. Ele se reporta a ele como Pai. Então não há possibilidade de nós imaginarmos que existe aí uma identidade, uma mistura de identidade. Jesus não fala de Deus sendo ele o próprio Deus. Jesus, então, tendo atingido o topo da escala evolutiva, escala essa que nós estamos, sim, destinados a percorrer, porque o processo de evolução do espírito progressivamente é nessa escala, saímos do início, no momento que fomos criados por Deus, espíritos simples e ignorantes,
sem o conhecimento das coisas e sem os sentimentos com relação às coisas. À medida que nós vamos mergulhando em existências corpóreas, nós vamos aprendendo das coisas e vamos criando, construindo o nosso próprio patrimônio. A caminhada é longa. E não é pouco, não. Não dá para a gente imaginar que seriam em 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Pode botar ano aí até perder de vista. Ele, então, percorreu todas as escalas. Chegou ao topo da escala evolutiva, construiu nele o patrimônio necessário, suficiente, bastante para poder criar. André Luiz vai falar nessa categoria de espíritos, vai chamar de espíritos, somos todos co-criadores, Jesus em plano maior, nós outros em plano menor, nós já conseguimos construir as coisas. Quando a gente vai fazer uma reformazinha na nossa casa, a gente não idealiza como quer? Você conversa com o arquiteto, se não quiser contratar um arquiteto, com o mestre de obra, com o pedreiro, você não diz como é que quer a obra? Então você primeiro idealiza e nós já conseguimos construir essas coisas, falando só no mundo material. A lei de Deus, a inteligência suprema que cria todas essas coisas, estabelece pela lei de amor um processo de autoconstrução, para que nós possamos construir esse edifício de nós mesmos, mas nos dá uma coisa espetacular: a solidariedade. Porquanto, aquele que já conquistou, pelo princípio da solidariedade, necessariamente retorna para amparar aqueles que estão em processo de construção. Eis que ele teve a oportunidade de voltar à Terra, vir à Terra, e o processo dele é de encarnação, não reencarnação, porque tendo atingido essa condição de espírito puro, não precisa mais reencarnar. E qual o objetivo da vinda dele aqui? Mostrar para cada um de nós, na prática, como funciona a lei de amor. Fácil não é, mas é possível. Por quê? Por que é possível? Porque um conseguiu resolver, um conseguiu fazer. Se um conseguiu fazer e nós temos nele a referência, o espelho, nós também conseguiremos um dia. Tendo ele vindo à Terra para mostrar na prática como funciona a lei de amor, ele mesmo se apresenta no sentido de dizer: mestre, eu sou, ou seja, eu tenho a autoridade para ensinar aquilo que eu vim ensinar. E vim para servir. Olha o princípio de solidariedade. E aí chegamos no ponto do que vamos falar agora. Em especial, ele veio ensinar a lei divina em toda a sua essência para cada uma das criaturas que se encontram na Terra. Tanto que 2000 anos depois é a figura mais comentada, mais estudada, mais reproduzida, mais criticada, mais questionada, mais combatida de todos os tempos. Me permitam citar o psiquiatra Augusto Cury. Não vou falar no filósofo, vou falar no psiquiatra. Que tendo ido estudar, desenvolver, e ele fala sobre isso, foi desenvolver nos estudos pessoais dele a teoria da inteligência emocional. E ele se debruçou a estudar as grandes personalidades da humanidade. Foi buscar todas, da antiguidade, da idade moderna, da contemporaneidade, dos dias de hoje, e ele se auto-intitulava, com bastante orgulho, diz ele, ateu. Tendo conhecido de Jesus, e ele desenvolve toda a sua teoria da inteligência emocional, ele diz com todas as letras que nenhuma criatura tem o que ele encontrou em Jesus. Pesado. Nunca, mesmo sendo ateu, porque na verdade ele encontra pelo olhar da ciência
e ele não precisou encontrar Deus, porque ele encontrou um homem inteiro, integral. Joana de Ângeles vai falar sobre o homem integral. Joana de Ângeles vai falar sobre Jesus, o homem integral. E ele vai dizer, Augusto Cury, nunca ninguém tão grande se fez tão pequeno para fazer grandes os pequenos. Temos então ele como o nosso referencial. Kardec pergunta aos espíritos, questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para nos servir de guia e modelo? Jesus. E Kardec faz um arrazoado ainda sobre essa resposta. Porque é uma resposta curta, de 5 letras, mas de uma complexidade que ainda escapa à nossa capacidade de compreendê-lo. Os que já me conhecem já sabem da pergunta que eu vou fazer agora. Quem já teve uma unha encravada? É porque unha encravada é muito simbólico. Não é? Inclusive, quando eu falei agora unha encravada, teve gente que sentiu, inclusive, a dor da unha encravada, não foi? Não é não? Puxou até o pezinho assim, nossa, vai que alguém passa. Teve unha encravada? Quem não teve unha encravada? Uma farpa no dedo? Também? Olha, quem não teve a farpa nem a unha, a pessoa coçou a cabeça ali, se levantou, lembrou da farpa e da unha. Nossa Senhora, ela vai já lembrar do dedo que eu deixei na porta quando eu fechei o carro. Assim, ó, você bota a mão assim, bate a porta, fica só o dedinho lá dentro. Teve? Teve, não teve? Teve? Sim. Pensa na pessoa que vocês mais amam nessa existência. Lembrou, né? Essa pessoa está indo na sua direção e vai pisar no seu dedinho com a unha encravada. Vai pegar a tua mão e apertar aquele dedinho que está com a farpinha no dedinho. Inclusive aquele dedinho que está dodóizinho. A pessoa chega, apertou assim com força. O que é que você vai fazer com essa pessoa agora? Não, matar não, por favor. Nessa encarnação, não. Tacar um grito no ouvido dele, olha, aquele empurrãozinho assim, só de leve. Vai? Acontece? Sim. Acontece, né? Imagina uma criatura que foi espancada. Tive a oportunidade de fazer pesquisas e que a quantidade de chicotadas que Jesus levou nas costas rompeu toda a estrutura muscular das costas de Jesus. A forma como ele foi preso na cruz rompeu os tendões dos ombros. Ainda mais perfurados as mãos e os pés. Ainda foi espancado, humilhado, abandonado, caluniado, preso na cruz. Passava o povo lá embaixo, todos cearenses, todos. Dizia assim, ei, macho velho, tu não é aí o tal do cara do Filho do Deus? Desce daí. Cuida. Tá pensando o quê? Olha, eu falando e o patrão rindo ali, desse modelo. Olha aí a marmota. Ei, má, desce daí, macho velho. Não é não? Não é não? Vai lá, cuida. Vou cuspir no chão, vai. Já tinham cuspido nele. Pouco não foi, ainda vem uma criatura com uma lança. E estoca ali o pulmão. Ele ergue os olhos para os céus e diz, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Quem é essa criatura? Bora conhecê-lo? Assim, né? E os escribas e fariseus, vendo Jesus comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Percebem que ele veio chamar? Ele poderia ter dito, eu vim arrastar, levar comigo. Ele veio chamar. Porque o amor espera. Convida, mas espera. Quem são essas criaturas para a gente ter uma ideia rapidinho de onde era que ele estava? Porque existe todo um conceito cultural para a gente entender.
nós temos oportunidade de trazer essas figuras como arquétipos para a atualidade. Nós não temos mais esses mesmos nomes, mas nós temos o padrão mental, psicológico, de comportamento dessas criaturas de alguma forma. Quem são eles? Os escribas eram um escrivão que na antiguidade dominava a escrita e a usava para, a mando do regente, redigir as normas do povo daquela região ou de uma determinada religião. Como poucas pessoas dominavam a arte da escrita, possuíam grande destaque social. Então, a criatura sabia escrever, ele já naturalmente era melhor que os outros. A gente não sabe o que eles escreviam, mas era muito mais fácil a gente entender que já iniciava aí um processo de separação. Você sabe escrever? Sei não, então você é menor do que eu. E os fariseus? Era o nome dado a um grupo de judeus, sim, eles eram judeus, devotos ao Torá, a Torá, que era o primeiro livro da Bíblia. Eram opositores aos saduceus. Acreditavam na lei oral em conjunto com a lei escrita e foram os criadores das sinagogas. Então, eles já tinham uma outra postura além do conhecimento da escrita, a oralidade. Dominavam a forma de falar. A forma como falavam tornava-os diferentes. Já temos mais um aspecto aí da separação dessas pessoas. Sua oposição ferrenha ao judaísmo nazareno, apesar de serem judeus, olha que interessante, eram judeus. Rendeu-lhes, através dos tempos, uma figura de fanáticos e hipócritas que apenas manipulam as leis para seu interesse. Então, assim, eu tenho uma posição de destaque, sei convencer pela fala, posso me utilizar de algumas outras criaturas para escrever, então a gente pode impor aquilo que a gente deseja, pela força da fala, da lei, da imposição da autoridade. Não necessariamente com a coerência da própria conduta. Não necessariamente, porque aqui eles eram conhecidos, sim, como fanáticos e hipócritas. Se a lei diz isso e você não faz, você está errado. E eu tenho autoridade para falar da lei. Quem eram os publicanos? Era o nome dado aos coletores de impostos nas províncias do Império. Até hoje, nós temos isso, não temos? Muda só o nome do povo, né? E a gente continua gostando de pagar imposto? Como na mesma época não se gostava. Eram detestados pelos judeus e muitas vezes envolviam-se em corrupção. Que atualidade, hein? Nossa, que coisa. Que atualidade. Cobrando das pessoas além do que deveriam. E sofriam um grande repúdio da casta religiosa dos fariseus. Olha que legal. Mas olha que interessante. Jesus tem 2 deles na composição de seu apostolado. Mateus e Zaqueu. E quem eram os pecadores? É tudo, né? Na verdade, o resto não, porque assim é o conjunto total, né? O somatório de todos os demais e mais alguns. Mas lá eles eram também separados. É o nome dado à pessoa que comete o pecado. E o que é o pecado? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. E não observar a lei é cometer o pecado. Não fazer o que a lei diz ou fazer de forma diferente é adulterar a lei. Então, quando a gente assiste ou ouve ou lê sobre a mulher adúltera, a gente pontua somente na relação amorosa. Mas basta a gente distorcer a lei que nós estamos adulterando, pecando. Pronto. Então, no final das contas, todos. Então, Jesus estava no meio desse povo e causou muito desconforto. Bastante desconforto. Mas ele disse que veio para os sãos? Não. Então, ele veio para os enfermos, porque os sãos não precisam de médico.
Ele, então, tem na sua natureza a autoridade de médico. Nós vimos Jesus curar cegos, surdos, mudos, paraplégicos, tetraplégicos. Estancou uma hemorragia que se demorava há 12 anos. É, no mínimo, surpreendente. No mínimo. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? E aqui nós vamos fazer a primeira ligação entre as enfermidades do corpo físico, de alguma forma, e as enfermidades da alma. Se o pecador é aquele que descumpre a lei, já sabemos disso? Já. O que é mais fácil? Dizer para o paralítico, teus pecados estão perdoados? Então, ele descumpriu a lei, ok. Se ele descumpriu a lei, de alguma forma ele está sendo constrangido, e a palavra constrangido é muito apropriada, porque ele era paralítico. E o paralítico ele está constrangido em quê? Nos seus movimentos. Porque se a tua mão te for motivo de queda, nós já encontramos isso na palavra, arranca e joga fora, porque é melhor entrar no mundo sem a mão do que ela te ser motivo de queda novamente. Da mesma forma, se os teus olhos te forem motivo de queda. Então, nós temos corpos com limitações físicas de alguma forma. Nesse sentido, vamos imaginar que são o resultado de um pecado cometido, de uma infração à lei divina, traduzindo. Mas como se a criatura nasceu já daquele jeito? Ela não teve tempo de pecar nesta vida. Então, os nossos irmãos que não acreditam, e as doutrinas de forma geral que não acreditam em vidas anteriores a essa, ficam sem resposta. Como que nós vamos ter corpos perfeitos e corpos absolutamente limitados? Vem de onde isso? Tem que ter alguma coisa além. Precisamos imaginar isso. Quem aqui já viu uma impressora 3D funcionando? O espetáculo da ciência. Então você bota no computador um programa e você lança para a impressora e a impressora imprime com material próprio em 3 dimensões. Minimamente, altura, comprimento e largura, dando uma estrutura tridimensional. Acabei de descrever a mente humana. O programa está no espírito, na mente do espírito. O espírito joga para o cérebro e o cérebro desenvolve aquele corpo com tudo aquilo que o meu programa reencarnatório precisa. Se eu equivoquei com a mão, é necessário que eu molde um corpo que não tenha a possibilidade de eu continuar no equívoco com a mão. Se eu equivoquei com o olhar, é necessário que eu molde um corpo que não tenha aquilo que eu já gastei. É racional. É racional. E o que é interessante é que a doutrina espírita não obriga ninguém a acreditar. Nós temos liberdade para acreditar no que a gente quiser. Vamos nos deparar com situações em que não temos resposta. E aí chegamos numa situação dessa. Jesus diz para um tetraplégico que foi descido pelo telhado aos pés dele, ele olha para a criatura e diz, teus pecados estão perdoados. Causou um desconforto absurdo e ele, lendo os pensamentos daquelas criaturas, olha para as criaturas e pergunta, o que é mais fácil eu dizer? Que os pecados da criatura estão perdoados? É por isso que eu acho que Jesus era cearense. Ele é meio bruto nessas horas, né? Ei, macho velho, me diz uma coisa, o que é mais fácil de eu dizer? Ei, macho velho, teus pecados estão perdoados. Vai para casa? Cuida. Ou então eu dizer, levanta-te, toma teu leito e anda. Como é que uma criatura que nasceu tetraplégica, que não aprendeu a andar, vai se levantar, tomar do leito e andar? Então ele disse assim, tem problema não, bora lá, vou fazer do jeito que vocês querem. Pois levanta, toma do teu leito e anda. E o homem se levantou.
E pega o beco. E detalhe, volte, pegue o seu leito e caminhe com ele. Porque você trouxe ele aqui leve, né? Qual o tamanho da mente, da genialidade, o alcance da capacidade, da autoridade dessa criatura para nos apresentar a cura da esmagadora maioria dos nossos males. Alguém aqui conhece alguém que tem Joanete? Lá vem as perguntas da tia Pera. Nossa Senhora. Nunca imaginei. Joanete. Quem é que não sabe o que é Joanete? Não sabe? Joanete, não tem esse ossinho bem daqui, do lado de cá. Bem aqui, ó. Bem aqui, do lado de cá. Do finalzinho do dedo mindinho. Dedo mindinho é aquele que a gente taca no móvel. Quando a gente vai passando, ele foi feito só para isso. Para ficar no móvel quando a gente passa. Não, entendeu? Né? Pensa num negócio bom, você ir passando assim, tum! Nossa, olha, a pessoa chega, né? Joanete é esse ossinho que fica bem do lado de cá. Não, Joanete pode ser do lado de cá e pode ser o outro também, do dedão. Porque se o dedão ele é para estar assim, aí às vezes ele vai assim pro outro lado, ele enverga por cima do outro dedo, aí fica que nem assim um cotovelo para fora. Vocês nunca viram Joanete? Mulher, quando chegar em casa, bota na internet, Joanete, tu vai ver cada coisa horrorosa. Toma um suco de maracujá antes. Calce um tênis, só ele, por algum tempo. O que é que vai acontecer com o tênis? Ele vai ficar moldado, não vai? Por conta daquele Joanete, não é assim? O chulezinho é bom, tem cor melhor. De manhã, quando você pega o sapato, tira a meia de dentro e espirra uma meia hora. O seu pezinho com o seu joanetezinho é você, espírito. O seu tênisinho, o corpo físico. Ok? Nada impede que você vá desgastar o seu tênis. É possível, então, adquirirmos doenças no mundo material? Sim. Não necessariamente todas elas nós trazemos no plano espiritual. Então, você vai caminhando, taca o seu tênisinho numa parede, pisa numa lama, machuca o tênisinho, vai desgastando, rasga o tênis, machuca o tênis, não é possível? Da mesma forma acontece com o nosso corpo físico. Nem todas as doenças nós trazemos necessariamente de lá. Muitas delas são sim o reflexo das nossas almas. Podemos, então, imaginar isso. Nos mundos de expiação e provas, começamos a suportar o peso das nossas escolhas do passado. E o próprio Cristo disse, quem com ferro fere, com ferro será ferido. As primeiras encarnações do mundo de expiação e provas são encarnações expiatórias, em que nós vamos sofrer as consequências das escolhas do passado. Tudo aquilo que nós equivocamos, vamos precisar aprender com relação ao equívoco, suportando o peso das consequências. A partir do momento que entendemos sobre isso, tendo aprendido sobre isso, precisamos reconhecer o que nós fizemos. Vai porque quer, falta de carinho não é. Né? Alguém precisa trabalhar enquanto a gente se diverte, né? Não? Olha aí, que lindo. Vai, vamos trabalhar. Tudo devedor. Né? A partir do momento que nós passamos pelo processo de crescimento verdadeiro, Kardec vai tratar sobre esse processo lá no céu e inferno, nós precisamos reconhecer o erro. Depois de reconhecer, arrepender-se. Depois do arrependimento, preparar o entendimento para a reparação. Depois, mergulhar na reparação, porque nós somos co-criadores. Quando equivocamos, precisamos corrigir o equívoco e construir no bem o que vai nos ser necessário, a nossa edificação. Enquanto não passarmos por esse processo, estaremos tendo que suportar o peso das expiações. Quando entendermos disso, saímos dessa condição aqui e entramos nessa outra. Quem com ferro fere, com ferro sara a ferida. Então, se eu equivoquei pela mão, é com a mão que eu vou corrigir, reparar. Se no passado eu puxei a espada e desembainhando, degolei alguma criatura, feri, machuquei, maltratei, provavelmente pelo mesmo
elemento, a espada, a mão, eu vou precisar reparar as minhas faltas, porque essa é a misericórdia da justiça divina, que nos entrega a oportunidade de sarar a ferida ou sarar o ferido. E aí nós temos a oportunidade de receber as criaturas para cuidar delas. Na inação, a reparação é a atitude. E nós podemos fazer. O que é que eu preciso fazer, Pera? É só imaginar o que você gostaria de receber. Não é simplesmente não fazer mais o mal. É procurar saber o que é que eu posso fazer no bem. E o que é que eu posso fazer no bem? Tudo aquilo que eu quero receber. Simples assim. Então, eu sou o referencial. O que é que eu quero para mim, eu faço. Para quem? Qualquer um. Porque o próximo é qualquer um que se aproxima de ti. E no momento que eu faço para o outro, a lei é justa. Tudo aquilo que eu faço, eu recebo. Então, a gente pode colocar de forma racional que fazer o bem, quem é o primeiro beneficiado? Pô, bicho. Com relação à culpa, o perdão. Não temos condição de nos condenar por tudo que nós já fizemos, porque assim como Cristo disse, nós não sabíamos o que fazíamos. Mas a partir de agora, podemos sim reparar. Para todos os nossos equívocos, perdão. O auto-perdão. Tendo a certeza que a misericórdia divina nos apresenta somente aquilo que nós já podemos realizar. Ninguém recebe um fardo superior à sua capacidade de conduzi-lo, de suportá-lo. Ninguém. Se nós não fazemos isso com os nossos filhos, vamos parafrasear Jesus no Sermão da Montanha. Quando o filho te pede um pão, você entrega uma pedra? Quando o filho te pede um peixe, você entrega uma serpente? Vocês que são maus não fazem isso com seus filhos, o que não fará Deus, o Pai, que é todo bondade e toda perfeição? Só que a gente muitas vezes pede aquilo que a gente não pode suportar. E aí ele amorosamente não entrega. Aí a gente fica como? De mal. Corta. Fica de mal, briga com Deus. Para a indiferença, a empatia. Humberto de Campos fala dessa cena aqui, de que um apóstolo teria chegado para Jesus e teria dito para ele: Senhor, tu vai transformar a água em vinho, Senhor? Tu não vai incentivar a bebida, de alguma forma? Era um elemento da cultura da época. E Jesus responde: acaso sabeis da alegria de fazer feliz a um amigo? Nós temos ideia do que nós podemos fazer no mundo íntimo das outras pessoas? Inicialmente, respeitando as decisões e o que a pessoa é. Nós não estamos aqui para mudar ninguém. Quando Jesus é procurado, no momento que ele estava falando para o povo, e o apóstolo chega para ele e diz: Senhor, o pessoal está com fome, não tem o que eles comam. Jesus poderia simplesmente ter multiplicado, mas o tamanho desse homem nos encanta. Ele pergunta aos apóstolos: o que já tendes? O que vocês têm para me entregar? Aí os caras disseram: 3 pães e 2 peixes. Ô, meu filho, dá de sobra, traga aí. E na partilha, na divisão, é que se multiplica. E foram mais de 5.000 que ele alimentou e ainda sobraram 10 cestos. O que nós podemos fazer junto a Jesus? O que nós já temos de nós? O pouco que nós já temos, se nós ofertarmos para ele: Senhor, multiplica o que eu já tenho. Basta que nós tenhamos boa vontade. Para o abandono, o acolhimento. Nós gostamos de ser acolhidos, ouvidos, lembrados, amparados, sustentados. Façamos isso para os outros. Estaremos curando em nós aquilo que dói, quando a gente tiver o olhar para o outro. Imaginando que o outro tem todos os desafios que a gente tem, talvez até muito maiores. Todos os problemas que a gente tem, talvez até muito mais. Será que aquelas criaturas que se aproximam da gente, repetindo, nós não temos aqui responsabilidade de fazer feliz a ninguém.
Mas será que a gente não tem alguma coisa para entregar? É só perguntar o que é que eu gostaria de receber. Para o egoísmo, o outro. Esquece-te de ti mesmo e vai ao encontro do outro. Ora, trabalha, espera e confia. Se nós acordarmos... Se a gente, no casamento... Vala-me Deus, o que é isso? Olha aí, mandando a gente terminar, né? Tá bom, a gente termina. Ainda faltava mais umas 3 coisas, mas dá certo. O que é interessante do casamento é porque, assim, se eu esperar que isso aconteça do outro, eu já estou em equívoco. Mas se eu fizer isso para o outro, estarei fazendo a minha parte? Estarei. E se, de alguma forma, toca o outro? Se, teremos todos 2 ganhos. Imagine... Não. Imagine se o próprio Cristo, tendo descido aqui, ele tivesse olhado para Deus e dissesse assim, doida quem fica aqui, Senhor, vai-me embora. Pensando o quê? Não temos como firmar, de forma pontual, categórica, que todas as enfermidades do mundo, todas as doenças do mundo são necessariamente espirituais. Não temos como dizer isso. Mas se nós imaginarmos que parte daquilo que nós temos em vida é o tênisinho que está guardando o meu Joanete, parte do que nós temos em vida foi o descuido que eu tive na condução do meu tênis. Não é possível? É possível. Nós ainda não estamos curando cegos, surdos, mudos, paraplégicos, tetraplégicos, rancenianos, leprosos. Inclusive, muitos dos que Jesus curou retornaram às suas enfermidades. O que nos cabe a nós? E aí eu tomo de uma referência bem interessante, porque assim, mesmo não sendo de uma fala do Cristo, de alguma forma se estendeu de uma fala estoica. É parte do processo de cura o desejo de curar-se. Quantos de nós aqui vai para o médico? Todo mundo já foi para o médico na vida aqui? Já foi para o médico? Já foi para o médico. Aí já chegou lá e contou todos os dodóis que tem. Contou? Aí o médico passa uma receita. Não passa a receita? Aí a gente leva para casa a receita. Aí passa na farmácia, compra a receita. Primeiro exame que a gente faz já na farmácia quando recebe o resultado da conta. Não é? Aí já faz um eletrocardiograma. Nossa senhora, já passei. Então já escapou do primeiro. Aí a gente leva a receita para casa com aquele monte de remédio e a gente começa a tomar bem bonitinho. Basta começarem a serem aliviados os sintomas, aí muitos de nós começam a esquecer da medicação, deixa para lá, passa do horário, toma 2 juntos. Não é? Emmanuel vai nos trazer uma receita. Disciplina, disciplina e disciplina. Considerando que nós somos os nossos melhores amigos, mas também os nossos piores algozes, precisamos nós procurar saber o que é que nós queremos para a nossa vida. Ah, comer doce faz mal. O que é que faz mal realmente? É o comer doce, o excesso, o comer fora de hora, o comer o doce encobrindo alguma outra coisa. O que é que faz mal? Porque nós podemos aqui estar comendo doce ou não comendo doce, comendo carne vermelha ou não comendo carne vermelha. Jesus disse que o mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai, porque provém do coração. Busquemos marcar uma consulta com o médico divino, levar a ele as nossas inquietações
tenhamos certeza absoluta que ele haverá de prescrever a receita com a medicação necessária. E quando a gente fizer a leitura da receita, não tenhamos dúvida, estará lá escrito: faz para o outro o que tu gostarias que te fizesse. Primeiro remédio. O segundo, perdão, 70 vezes, 7 vezes. E por fim, o trabalho incessante no bem. Saúde para todos, muita paz.